Quem são os pastores maçons do que dominaram as igrejas no Brasil? Goiás, News, notícias. Sem mais delongas, vamos lá. Desde que o deputado Cabo Daciolo subiu no palco dos Gideões e profetizou que Deus não aprova a presença de pastores maçons naquele altar, que muitos evangélicos têm se perguntado quem são eles, como vivem, se são famosos ou anônimos, e o mais importante, alguém pode ser pastor e maçom ao mesmo tempo. Estes questionamentos parecem não encontrar resposta, o que aumenta ainda mais a dúvida de quem podemos então confiar, já que, até pastores evangélicos se renderam a essa fraternidade. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras online, nós temos duas lojas parceira. Uma delas se chama Magalu, e a outra é a loja americana. Link, logo abaixo da descrição. Boas compras! O UFO Chico Gospel já publicou diversos artigos a respeito do envolvimento da maçonaria com a igreja evangélica. Documentos provam que a primeira igreja batista, PIB, foi fundada no Brasil por membros seletos da maçonaria americana. Um dos fundadores foi o reverendo Richard Ratcliffe, que à época era apenas um missionário. Ele veio para o Brasil com sua família, financiados pela maçonaria, e pelo menos 3 anos após iniciar os primeiros cultos batistas, fundou junto com outros 7 membros batistas, a loja maçônica George Washington, no ano de 1874. Note que a chegada da PIB no Brasil é anterior à fundação da Assembleia de Deus, que só seria fundada anos mais tarde, em 1911 no Pará. Portanto, quando a Assembleia de Deus foi fundada, já haviam pastores batistas, maçons. Segundo o livro Centelha em Restolho Seco, uma contribuição para a história dos primórdios, de Betty Antunes de Oliveira, edição da autora, Rio de Janeiro, 1985. O pastor batista que recebeu os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, era membro da maçonaria, assim como a maioria dos pastores batistas da época. Ele teria recebido ordens de apoiar os missionários em solo brasileiro, uma prática comum na fraternidade maçônica. Em vários trechos, o livro sugere que Daniel Berg e Gunnar Wingren eram membros da maçonaria. Se a maçonaria esteve comprovadamente na fundação de algumas das mais importantes igrejas evangélicas do país, é ingênuo acreditar que não estão na Assembleia de Deus. Maçonaria na Assembleia de Deus. A maior figura das Assembleia de Deus no Brasil depois de Daniel Berg e Gunnar Wingren, com toda certeza, foi o Pr. Paulo Leivas Macalão. Ele foi administrador do Ministério de Madureira. Conhecido por sua integridade e trabalho, desbravou o Rio de Janeiro e alguns estados, sendo co-fundador da Assembleia de Deus de Madureira no Rio de Janeiro. Pastor Paulo Leivas Macalão, que fora consagrado ao pastorado por Gunnar Wingren, passou a ser a maior autoridade dentro das Assembleias de Deus no Brasil do Ministério de Madureira. Enquanto viveu, foi pastor-presidente até o ano de 1982. Apesar de não se ter registros de que Macalão fosse ligado à maçonaria, um homem que foi considerado seu braço direito, ocupa um alto grau na fraternidade. Trata-se do reverendo Isaías de Souza Maciel, atual presidente da UMEB, Ordem de Ministros Evangélicos do Brasil e no exterior, com cerca de 30 mil pastores associados. O antigo site do Grande Oriente Independente do Rio de Janeiro mantinha o registro histórico de sua fundação, e homenageou o reverendo, que foi grão-mestre, com líderes que ocupam a alta cúpula das igrejas evangélicas mais populosas, sendo membros da maçonaria. Não resta motivos para duvidar do que disse o Cabo Daciolo, sobre eles estarem no altar dos Gideões.